Galera, para revisar então toda a parte de trigonometria. Inicia-se o estudo da trigonometria lá no 9º ano, beleza? Lá no 9º ano a gente aprende a trigonometria no triângulo retângulo. Então, aqui em vermelho eu tenho um ângulo alfa, certo? Em um triângulo retângulo eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. Com relação ao ângulo alfa, eu tenho o cateto que é oposto ao ângulo e eu tenho o cateto que é adjacente ao ângulo. O que é o oposto? Que está justamente de frente com o ângulo, ó. Oposto, contrário ao ângulo, certo? O adjacente é aquele cateto que está coladão, que está ajudando a formar esse ângulo. Quem é o seno deste ângulo alfa? O seno deste ângulo alfa é a medida do cateto oposto, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é a medida dele, dividido pela medida da hipotenusa. Quem é o cosseno desse alfa? O cosseno desse alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E quem é a tangente deste ângulo alfa? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Costuma-se fazer o seguinte, chamar-se o cateto oposto de CA. O cateto adjacente, aliás, o cateto oposto de CO. O cateto adjacente de CA, certo? Então, o seno do ângulo é CO dividido por H. O cosseno, CA dividido por H. Certo? E aí eles chamam isso daqui da formulazinha da coca. Ó, coca. A tangente é coca. O seno, CO por I por H. E o cosseno, K por H. Certo? Beleza? Aqui eu acredito que até aqui tá bem claro. Qual seria o seno, cosseno e tangente desse ângulo beta? Tem um ângulo beta aqui. Quem é que seria o seno e o cosseno dele? Ó, o adjacente do alfa é o oposto do beta. Então, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E aí é onde a gente chega naquela conclusão da outra aula, que o cosseno do complemento de um ângulo é igual ao seno do ângulo, certo? Porque, ó, quem que é esse beta? É o quanto falta do alfa para dar 90. Justo? Então, o cosseno do alfa, que é cateto adjacente por hipotenusa, o resultado disso daqui acaba sendo o seno de beta, certo? E assim, da mesma forma, o seno. E depois a tangente, claro, você vai ter que trocar as posições para calcular, né? Beleza? Vou só pausar um pouquinho para pegar agora o ciclo trigonométrico. Ó, vamos pegar um ângulo de 0 graus. Deixa eu apagar e postar ele um pouco mais para cá. 0 graus, certo? Qual é o seno de 0 graus? Vou escrever aqui, ó. Qual seria o seno de 0? Se eu olhar para o ciclo trigonométrico, se esse é o eixo do seno, então o seno de 0... o seno de 0 é 0. Seno de 0, 0. Qual o cosseno de 0? Cosseno de 0 é essa distância aqui, ó. Então é igual ao raio do ciclo trigonométrico. O cosseno é 1. Cosseno é 1. E qual a tangente de 0 graus? A tangente é seno dividido por cosseno. Quanto que é 0 dividido por 1? 0. Agora,
cosseno, seno de próximo ângulo notável, 30 graus. Quem é o seno de 30? Não sei. De 45? Não sei. De 60? Não sei. De 90? Esse eu sei. De 180 e de 270. O seno de 90 está aqui em cima, ó. É igual a 1. O seno... rapariga. O seno de 180 está aqui, ó. É 0. O de 270 está aqui, ó. É menos 1. Certo? E o cosseno agora? Qual é o cosseno de 90? 0. Qual é o cosseno de 180? Menos 1. Qual é o cosseno de 270? 0. Qual é a tangente de 90? Seno dividido por cosseno, 1 dividido por 0. Existe 1 dividido por 0? Não. Então, não existe a tangente de 90. De 180, qual é a tangente? 0 dividido por menos 1. Dá menos 0, né? Não, não dá menos 0, dá 0. E de 270, 0 dividido por menos 1 dividido por 0, novamente, não existe a tangente de 270. Beleza? Mas certo. Se o cosseno de 90, aliás, se o seno de 90 é 1, o de 45, será que não seria 1 meio? Porque a metade de 90, né? Não é verdade? Então, de 45 é 1 meio, né? Claro que não. Lembra que a gente viu na última aula? Que existem aquelas relações? Seno de 90 é o mesmo que seno de 45 mais 45. Ou seja, é um arco duplo. E resolvendo isso daqui, não é a mesma coisa que pegar o seno de 45 mais seno de 45. Então, de fato, seno de 45 não é a metade de 90, tá? Você aplica aquelas relações e você chega no resultado de cada um dos valores, que vai ser o seguinte. Seno de 30, 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. E as tangentes? Boa, né, cara? Tu tem que dividir o seno pelo cosseno. Quanto que é 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3. Quanto que é raiz de 2 dividido por raiz de 2? Um número dividido por ele mesmo dá 1. Quanto que é raiz de 3 dividido por 1 meio? Ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Lembra das frações de antes? É o mesmo que raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 2 sobre 1. Certo? Então, ó, simplificou aqui. Beleza? Então, eu fico com raiz de 3. Certo? Antes aqui, ó, cometemos um erro. Aqui é raiz de 3 sobre 3. Porque, olha só. Ai, tio. Ó. Vou resolver para vocês aqui, só diminuir minha borrachinha aqui. Olha só, se eu tiver 1 meio, que é o que eu tenho aqui no primeiro, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, o inverso da segunda, 1 meio dividido por 2 sobre 3, na raiz. Simplifica, eu vou ter 1 sobre raiz de 3. Aí tem que racionalizar, multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3.
Então, eu fico com raiz de 3 sobre 3. Então, estes daqui são os nossos arcos notáveis. Precisamos saber o seno, o cosseno e a tangente deles. Claro que de 0, de 90, 180, 270, é mais tranquilo você saber. Agora, quando não é esses valores, demora um pouquinho até gravar. Mas você pode usar algumas musiquinhas para tentar gravar, ou algo assim. Tem até aquela música lá da Xuxa, que eles fazem uma paródia para gravar. Todo mundo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Mais 1, mais 1. E a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Canto bem, bem pra caramba mesmo. Eu só não segui a vida do canto porque eu não queria atrapalhar os demais artistas. Beleza, galera? Isso daqui, então, é o basicão do basicão de trigonometria. Então, olha só. Se o seno de 30 é 1/2, quem é o seno do cara que está aqui, ó, que seria o 150? O seno é igual. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Por isso a ideia de reduzir o primeiro quadrante. Quem é o seno de 45? Tá aqui, né? Ah, mas se eu pegar aqui, ó, o ângulo de, vamos ver, 225. Qual é o seno de 225? Ele é igual, ele é oposto ao seno de 45, porque ó, o seno de 45 é simétrico ao de 225. Com uma diferença. Aqui está no terceiro quadrante, então o seno é negativo. Então aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Beleza, galera? É isso daí. Daí com essa ideia de simétricos, você vai encontrando os valores. E sabendo esses ângulos notáveis aqui, esses ângulos especiais, a gente utiliza eles para calcular alguns ângulos que a gente não conhece. Por exemplo, como que eu faria para calcular cosseno de, deixa eu pensar, de 75? Sem ter calculadora, sem ter nada. Eu teria que utilizar as relações trigonométricas. Cosseno de 75 é cosseno de 45 mais 30. Soma de arcos. Aí eu utilizaria aquela expressão que eu passei na aula passada. Beleza, galera? Valeu!